Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Tributário de Toga. Boa noite, Natália. Tá me ouvindo bem? Boa noite, Matheus. Boa noite, Natália. Boa noite a todos que estão entrando aí conosco. Boa noite, Natália, tá ouvindo bem, felizmente. Boa noite, Guilherme. A professora Mayra já chegou. Todos que estão entrando aí, conversando conosco, aí mais um Tributário de Toga. Ótima noite para todo mundo. Boa noite. Ô, professora Mayra, boa noite, boa noite. Como você está, hein? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Como estamos aí? Uma noite muito especial, você aqui no Tributário de Toga. Eu que agradeço, é bem legal estar aqui. Essas presenças que eu vejo aí toda quarta-feira, um monte de gente que não entra na minha live porque eu observo. É um prazer estar aqui, viu, Thiago? O Imagino, pessoal vai aproveitar bastante. imagino, o prazer é todo nosso. Aí, quem não conhece a professora Mayra, daqui a pouco ela vai se apresentar. Mas eu acho que se você trabalha com Simples Nacional, hoje a gente vai fazer uma live aí temática, né? Vai envolvendo aí o Simples Nacional. Para quem não conhece a professora, daqui a pouco a gente vai falar aí, mas a professora é um dos grandes nomes aí de Simples Nacional. E uma coisa que a gente sempre fala, o simples não é tão simples, né, professora? De simples, o simples só tem um nome mesmo, né? E grande eu até agradeço, porque os meus grandes 1,5 m não cabe muito grande, né? Mas tudo bem. Ah, que bom. Mas hoje a gente vai falar bastante sobre o Simples Nacional, né? Que é um tema que eu adoro. Tenho um carinho imenso por ele. A gente conversa bastante sobre Simples. Vou me apresentar rapidinho. Para quem não me conhece, meu nome é Mayra Silvestre, sou coordenadora de cursos de Simples Nacional da ABMAC, sou professora também. E sou advogada tributária, consultora tributária, trabalho há mais de 11 anos aí com empresas do Simples Nacional e outros regimes tributários também. Mas, como eu falei, o Simples Nacional está dentro do meu coração. Ocupa um espaço especial. Que legal. A gente está no comecinho, eu estou colocando aqui os dados da Natália. Mayra, você vai me ajudar agora em relação a isso. O professor Tiago entrou aqui também, uma boa noite para ele. Mas eu queria que, já entrando aqui, eu sei que você fez aí um evento muito legal esse final de semana de Simples Nacional. Se quiser falar para o pessoal aí chamar, enfim, porque eu acho que é alguma coisa bem enfática aí para quem trabalha com Simples Nacional também se familiarizar, ter um pouquinho mais de contato aí com a matéria, né? Sim, a gente fez um evento bem legal. Eu, a professora Ana Paula Bismar, o professor Max Miller. A gente falou sobre as oportunidades do Simples Nacional, né? E foi bem legal mesmo. Foram quase 700 pessoas aí ao vivo, junto com a gente no sábado, na imersão. Não precisa ver se está aberto ainda, mas quem quiser participar e que estiver na live, conversa comigo, me manda uma mensagem no direct, que eu vejo se tem a possibilidade de abrir para assistir essa aula. Foi bem legal mesmo, foi no sábado. E eu e a professora Ana Paula Bismar, a gente trouxe alguns assuntos técnicos da área tributária, e o professor Max, ele falou sobre a questão de marketing, né, de prospecção de clientes e tal. Foi bem legal mesmo. Eu adorei participar. Foi um novo, né? Foi um modo novo de um curso gratuito, o pessoal estava pedindo tal, daí a gente quis fazer algo mais inédito, diferente do que a gente estava fazendo. Então foi Legal, bem legal. legal, a experiência foi bem legal mesmo. Muito bom, muito bom. Para quem ainda, o pessoal que está entrando, a gente está no comecinho aí. Para quem ainda é a primeira quarta-feira aqui conosco, aqui no Tributário de Toga, coloca aqui, inclusive, da onde você é. Você está aqui na primeira quarta-feira aí. A gente faz sempre as quartas-feiras uma pauta aí mais para a prática tributária, né? Mais ali não focado em situações aí como recuperação de simples, piscofins. A gente vai para uma situação aí envolvendo mais questões judiciais, a parte mais da advocacia e também dos contadores aí atuando na parte administrativa. Então aqui eu já vou pedindo aí para quem... A gente ainda não começou, tem muita coisa hoje a ser falada. Então, além de você colocar aqui, ó, o pessoal avisando Alagoas, Rio Grande do Sul, muito legal. Coloca a tua localidade também. Tem um aviãozinho aqui embaixo, assim, parece uma pipa, né? Parece um triângulozinho. Uma pipa? Encaminha. O quê? Uma pipa?
Ah, rapaz, sou um cara criativo, né? Sou advogado, sou criativo. E aí, Eu sou advogada, eu não sou criativa, não. não, é simples, você cuida de Simples Nacional. Ó, manda para as pessoas, chama que daqui a pouco a gente vai começar. A gente tem várias informações aqui muito relevantes. A gente vai falar daqui a pouco aí num momento aí quente aí uma grande ideia que a gente pensou hoje bastante, enfim. E aí trazendo bastante conteúdo. Também é uma marca da ABMAX Educacional, uma marca nossa de professores, de não fazer uma live. Hoje a professora Ana, eu acompanhei a live da professora Ana Bismara, e ela citou algo muito importante, né? A gente traz conteúdo, a gente leva conteúdo, e aqui a gente não fica muito de blá blá blá, né? A gente realmente não tem nenhum problema. O nosso legado mesmo é passar conhecimento. É nisso que a gente atua aí. A professora Mayra já se apresentou, mas eu vou fazer algumas perguntas aí. Professora, faz quanto tempo que você atua com o Simples Nacional? Qual que é hoje a sua vida? Porque, pelo que eu saiba, e eu digo isso por experiência, você é uma das maiores conhecedoras de Simples Nacional. Isso mostra também uma vivência prática, né? Não é coisa de livro, não é coisa de Google, né? Realmente é uma vivência ali bem técnica e fática, né? Todo dia ali na lida. Muito obrigada pelo elogio. Eu trabalho há mais de 11 anos com essas empresas, né, Tiago? Então, eu sempre comento o seguinte, que o Simples Nacional, quando eu comecei, até hoje, eu não conheço uma doutrina que realmente fale, vá a fundo do Simples Nacional. Então, eu vi a necessidade de ir estudando, me aprofundando, e na prática a gente tem muita vivência em muitas situações diferentes. Então, um cliente vem com uma situação diferente do outro cliente, quase nunca é a mesma situação, né, de um cliente trazendo do outro. E como eu sempre gostei de planejamento tributário, de fazer essa parte mais assim, voltada com o intuito realmente de alterar a empresa como um todo, entender a empresa como um todo, eu sempre vi a necessidade de me aprofundar, não só também em Simples Nacional, mas em temas voltados, inclusive, direcionados para a empresa. Eu trabalho com empresas, na verdade, desde a época de faculdade, mas eu atendia pessoa física, até comentei várias vezes que no começo da advocacia, eu atendia vários tipos de pessoas, né? Fazia vários tipos de segmentos aí do direito, mas o meu amor sempre foi voltado para a empresa e para o tributário. Tributário é assim, ou você apaixona ou você odeia, né? Não tem assim meio termo, não tem aquela coisa, é legalzinho, não. Ou você apaixona ou você odeia. No caso, na faculdade eu odiava, entendeu? E depois eu me apaixonei. Porque o ódio e a paixão se confundem muito. É, é, Então eu é... sempre... Não, por favor. Pode falar. Eu sempre vivi isso muito na prática, muito essa curiosidade de entender, né, por que vou ir a fundo entendendo por que aconteciam determinadas situações e ir desbravando, né, e entendendo mesmo, e acho que isso que é o legal. A gente não, eu acho que a gente aprende muito na prática, muito mais do que só estudando em livros, né? Acho que uma coisa complementa a outra, mas quando você vai para a prática, vai a campo, atua e entende quais são os cenários de cada um, acho que isso é uma vivência realmente rica, né? Perfeito, completa, né? Eu acho que a gente vai começar a falar sobre isso. Eu quero só dar boa noite aqui, professor Max entrou também, professor Max, boa noite. Lives importantes também, o Max esteve aí na imersão que a professora Mayra acabou de comentar, trazendo aí um viés que eu acho que é um viés muito importante, a gente já teve inclusive no tributário de togas, esse aspecto de marketing, de comercial, né? Alguma coisa que realmente que o profissional precisa ter essa ideia, né? Esse perfil muito importante. O que eu vou citar aqui, acho que a gente já pode entrar. Eu quero dar boa noite também para a Eilei, para o Flávio, para o Ângelo, para amigos aí que estão sempre aqui conosco. E como eu disse para vocês, a gente vai para uma live hoje, uma live cheia de oportunidades. Eu vou citar aqui, antes da gente entrar, eu acho que é muito importante até aproveitar todo o conhecimento da professora Mayra. E eu vou trazer também aqui, acho que a gente tem um mês aí, que eu vou citar que mês de abril vai ser o mês das oportunidades no cenário judicial. Não tem como falar isso, a gente vai falar hoje da exclusão do CMS um pouquinho, inclusive porque a gente vai falar disso com o Simples Nacional, uma coisa aí um pouco diferente, mas a gente vê aí um grande julgado no final do mês e tem todo um trabalho sendo feito. Nós vamos falar aí sobre o que a BMAX está fazendo no mês de abril, como é importante esse mês em relação a oportunidades. E nada mais justo
do que já começar com um aspecto aqui bem diferente, aqui que a gente quer citar. Primeiro, vamos dividir a conversa, né? A gente tem oportunidades que conseguem seguir apenas no cenário administrativo, que não demandam uma ação judicial, e tem outras análises que sim, a nossa recomendação para tirar o risco, né, é passar por um cenário judicial. E antes de entrar no cenário judicial, eu queria que ouvir da Mayra, como a gente já tem assim, já um quadro bem legal de pessoas aí que estão conosco na live. Mayra, nesses 11 anos trabalhando com Simples Nacional, que dicas que você já daria aqui para agregar? Que eu sei que você tem um curso sobre isso, eu particularmente já vi algumas aulas, não vi tudo porque eu sei que é muito rico de oportunidades para o Simples Nacional, porque eu sei que você trabalha com recuperação de créditos, eu ouvi testemunhos de pessoas que fizeram o seu curso e mudaram a vida, né? Você está até a Jaque aqui, né? Que entrou, não sabia nada e hoje em dia está dando quase aula aí de recuperação. Se quiser falar um pouco sobre isso, eu acho que é muito importante, né? É uma ótima oportunidade trabalhar com recuperação administrativa para Simples Nacional, né? Sim, sim. Apesar de eu ser advogada, né, há bastante tempo, a gente conversa bastante sobre isso, eu fujo um pouco do processo judicial como um todo, né? É claro que a gente não tem como, acho que uma coisa acaba interligando na outra, né, andando juntas. Porém, eu sempre acabo vendo mais a parte administrativa, né, o contencioso administrativo, essa coisa mais da prevenção e tal. E ao longo do tempo, eu fui entendendo também como se fazer auditoria, como recuperar esses tributos que foram recolhidos indevidamente. E apesar de... Porque eu sempre escuto falar muito, o Simples Nacional não tem recuperação de tributos, não tem tese, não tem nada. Nada acontece. E quando eu começo a falar de algumas, as pessoas acabam ficando interessadas, né? E querendo entender por que isso acontece. Eu falo, sábado eu comentei sobre a segregação de receitas lá no evento e tinha uma pessoa, olha que interessante, tinha uma pessoa que trabalha na área, é contadora, há mais de 17 anos. E eu falando, dando aula, conversando, né, sobre segregação de receitas, as oportunidades e tal. E ela falou assim, eu trabalho há mais de 17 anos na contabilidade e nunca ouvi falar em nada disso. Ou seja, há 17 anos as empresas tributando e podendo tributar, reduzir a carga tributária. Porque, na verdade, não é nenhuma tese nesse sentido de redução, porque eles vão estar tributando de forma correta, da forma como está previsto na legislação. Então, se a gente for citar algumas restituições administrativas, aqui eu gosto muito, né, que eu trabalho no meu dia a dia com ela, que é a restituição dos produtos monofásicos, o PIS/COFINS monofásico. Então, essa formação, inclusive, do revisão tributária, a gente ensina, né, eu e a professora Ana Paula Bismara, a gente ensina como fazer essa revisão tributária, como identificar esses produtos e tal, porque é um valor bastante interessante e é muito rápida a restituição. Acontece em aproximadamente 60 dias. Eu já tive cliente que recebeu em 23, já tive cliente que recebeu em 30, então a média a gente coloca 40 a 60. E é uma restituição rápida com dinheiro caindo na conta. Então, realmente é uma área promissora, né? Uma área em que as pessoas estão trabalhando um pouco mais, porém, elas precisam entender do que se trata. Hoje mesmo, no grupo de alunos, um aluno comentou que ele conversou com um contador do Nordeste e ele falou que uma determinada empresa, um determinado profissional, chegou nessa cidade do Nordeste, pegou o certificado digital de um monte de empresa, fez a restituição, receberam super rápido, de forma assim, totalmente, sabe, não verificaram nada, não fizeram com procuração eletrônica. Então é tudo isso que a gente precisa mostrar para o mercado que a gente está trabalhando para que seja feita da forma correta. Perfeito. E é por isso que eu insisto tanto dos alunos, deles aprenderem da forma correta. Tudo muito certo, porque isso acaba facilitando o meu trabalho, o seu trabalho, o trabalho do outro, o trabalho de todo mundo, porque quando você faz certo, o negócio vai ficando cada vez mais fácil, mais simples, né? Porque a gente complica por a gente mesmo, eu sempre falo isso. Por que será que agora tem malha no PGDAS? Porque a gente sabe que tem gente que faz restituição sem poder fazer restituição. E se você fizer direito, você não tem que se preocupar com fiscalização, não tem que se preocupar com nada nesse sentido, porque você está fazendo a coisa certa.
está fazendo a coisa direito. E eu gosto bastante também da consultoria, da auditoria, trabalho bastante também com esses setores, aí, esses segmentos das atividades, que é bem legal também. Que você tem os honorários mais altos, né? E tem os honorários recorrentes. Então, são áreas aí bem interessantes. Muito bom, muito bom. E aqui, só para trazer uma lógica para quem está acompanhando aqui, a gente agradece, né? Eu e a professora Mayra, a gente agradece. Eu quero dar, primeiro, antes de explicar a lógica, que eu acho que é muito importante, Márcia, boa noite, uma grande amiga nossa aí, toda quarta-feira aqui conosco. Eu queria dar uma dica aqui que eu acho muito importante. Aqui abaixo, já anota esse número, é o número da Natália, a nossa responsável aqui pela parte comercial. A Natália é uma pessoa incrível. Esse é o número dela. Para quem ainda não tem a nota, é o 1596 996829780. A Natália é responsável e você já pode, já que eu já dou uma dica já. Nós temos grupos de estudos em que um deles, um dos coordenadores na parte de tese, na parte de notícias tributárias, de artigos, etc. e tal, sou eu, professor Tiago, e também tem grupos dedicados ao Simples Nacional. Você pode fazer parte dos dois grupos. A parte de Simples Nacional coordenado pela professora Mayra. Se você quiser participar do grupo, eu vou dar duas dicas aqui. Você pode entrar em contato com a Natália ou conosco, os professores, no direct. A gente te redireciona ali para os grupos. Mas é muito importante, porque como a professora Mayra falou, e eu estou ciente disso, ela vai dando dicas como essa, como ela deu. Olha, estou ciente ali de malha fiscal, PGDAS, etc. e tal. Então, isso é muito importante para quem atua no dia a dia, porque a parte tributária, isso é uma coisa aí que é incontroversa, você precisa estar sempre atualizado. E eu digo pelo um dos meus grupos ali que a gente compartilha informação, é diariamente ali um nível de informações muito grande. Então, eu acho que esse é o nível do profissional. Isso que você estava comentando, né, professora? Como profissional, ele tem que ser diferenciado, né, para não acontecer situações como essa que você comentou, né? Inclusive hoje a gente estava discutindo sobre essas consequências, né? A contabilidade como um todo, que as empresas acabam não dando tanto valor, e a gente vê por um outro cenário, né? Você estudando, você se qualificando, você mostrando o seu valor, você está se diferenciando do mercado. Então, é um dos pontos que a gente precisa levar em consideração, né? Sair daquela coisa do ser mais do mesmo. Eu não sou mais do mesmo, né? Eu sou mais do mais, eu sou diferente, né? Eu tenho que sempre ir buscando mais, se qualificando mais. Eu estudo até hoje, o professor Tiago tem certeza que estuda até hoje, a gente estuda o tempo todo, né? Ainda mais advogado, né? Estuda, o que mais faz é estudar, tem que gostar de estudar mesmo. Quem atua no tributário, eu acho que isso é incontroverso. Por isso que esses grupos auxiliam, né, no seu trabalho. Não, a gente não faz nada sozinho. Hoje, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Mas hoje a gente conversou muito, eu e a professora Mayra, a professora Ana, a gente dividiu muito essa ideia que a gente vai compartilhar com vocês hoje. Porque realmente é desse esforço de análises, de parar mesmo, olhar, né? Eu tinha uma grande chefe que ela falava, é deitar o cabelo, né? A gente realmente olhar aquilo com muita exatidão, é dali que surgem oportunidades, né? Porque o mais do mesmo todo mundo entrega aí fora, né? E nós, aqui como professores, como profissionais também, a gente não quer que ninguém aqui seja o básico, né? A gente precisa sempre entregar mais. Inclusive, nesse ponto aqui, eu vou fazer o grande gancho para a aula de hoje. Então, como a professora já citou, logicamente, nós temos muitas empresas no regime do Simples Nacional. Então, é uma linha de entrada para quem está começando muito forte. E a gente vai falar aqui sobre dois pontos que eu acho muito relevantes. A gente já entrou neles, que eu acho que é muito importante. Primeiro ponto você também tem que trazer ganhos de curto prazo para o seu cliente, né? Então, eventualmente, uma recuperação que nem de monofásico, que a professora acabou de citar, é um ganho no curto prazo, é um ganho efetivo. E teu cliente já fica feliz ali que pelo menos ele para de te ver como uma despesa, como um custo, e vai para a linha de investimento, né? Acho que esse é muito bom. E outra coisa que a gente começa a falar, muito efetivo, né? É o que a gente está fazendo nesse mês de abril, mostrar como o cenário de discutir oportunidades também é aplicável para quem está no Simples Nacional. E aí eu acho que já vem aí o meu maior, eu fico meio desconfortável com isso, porque as grandes empresas no Brasil, que são as que recolhem muitos valores, que deveriam ter um medo muito grande de entrar com discussões judiciais, é que mais entram. E o Simples Nacional, que a gente vê muito poucas discussões, né, professora? Sim, sim.
A gente vê poucos, até pelo receio deles, né? Eu acredito que, assim, como eles até são um pouco menores, eles imaginam um auto de infração em valor alto, né? Que os valores não são baixos, e é difícil para uma empresa pequena pagar isso, né? Então, eles acabam deixando por ouvir situações aí no mercado, né? Sem saber o que realmente como fazer. Então, e são oportunidades que são muito valiosas. A gente vai comentar de algumas delas que são realmente tira aquela empresa de uma situação ruim que ela vem, né, tendo ao longo desse mais de um ano, pelo menos, né? É. A professora entrou agora, foi quase que um spoiler aqui de um ponto que eu queria falar, né? A gente é muito comum em empresas do Simples Nacional, que nem a gente comentou, né? Existe a recuperação administrativa e agora a gente vai começar a mudar um pouquinho o viés, levando aí para as oportunidades judiciais. Eu acho que aí entram dois pontos que são muito importantes. O primeiro é o que a professora acabou de contar. Às vezes as empresas, inclusive do Simples Nacional, na nossa atuada, né? A gente vê as empresas tomando algumas posturas com risco, indo para um cenário aí pesado, arrojado, que a gente vê nitidamente um cenário de dolo, de fraude, de simulação, ou até uma falta de conhecimento, mas a empresa também nem quer conhecer muito sobre Não, a não. legislação. E É aí eu te falo, difícil, deixa pra lá. e aí eu te falo, e aí eu já devolvendo a bola aqui para você, Mayra, e às vezes a gente vê isso tudo levando até num cenário, às vezes, de crime tributário e uma oportunidade que às vezes está na mão dela que ela nem sabia, né? Sim, sim. Você sabe que é muito comum, né? Não, aqui no Brasil não, mas assim, é muito comum. Uma empresa, quando ela está já aumentando a carga tributária, ela vai lá e se transforma em outra empresa, que na verdade é uma empresa só, se transformando em duas, né? E isso é um planejamento tributário evasivo. Ele vai ser considerado fora da legislação. A própria Lei Complementar 123 prevê que se você tiver desmembrado a empresa, né, cisão ou desmembramento dessa empresa, desdobramento dessa empresa, ela vai ser excluída do Simples Nacional. E se essas empresas forem excluídas do Simples Nacional, ela vai ser autuada e vai ter que recolher a tributação por outro regime tributário dos últimos 5 anos ou desde quando abriu a empresa, a segunda empresa. Então, veja o risco que as empresas correm. E isso a gente vê em uma em cada esquina. Se você pegar, e não é só, por exemplo, indústria, né, que geralmente eles colocam lá, até usei a Rua Feliz 180, Rua Feliz 180 fundos. É tudo a mesma coisa. E detalhe, que São Paulo, principalmente São Paulo, está fazendo muita fiscalização no chão, né? Fiscalização física. Vai lá, vê que é uma empresa só. Aí pronto, não precisa de mais nada. É uma empresa só. Cadê a outra empresa? Não existe, é só no contrato social mesmo. Desconfigurou completamente. E às vezes essa empresa, ela tem uma baita oportunidade em planejamento tributário, ela tem uma baita oportunidade de redução da carga tributária e ela não vai atrás, ela acha difícil, ela acha... Aí acaba tomando esse risco gigantesco, que é muito maior do que qualquer planejamento tributário que seja muito bem feito, né? Então, eles não veem isso. Antes de começar, a gente já está entrando nas oportunidades, mas eu queria aqui só respondendo uma pergunta, professora. O Di Pinati, ele perguntou, fator R, é legal retificação dos últimos 5 anos? Então, aí depende do tipo de retificação que ele cita. O que eu vejo de pergunta? Quando eu me aprofundo mais nesse tipo de pergunta, geralmente eles querem fazer assim, não, eu vou retificar o Prolabore, vou aumentar o Prolabore, porque o fator R, para quem não sabe, é o cálculo, né, de 28% da folha de salários, sendo 28% ou mais da receita da empresa. Ela passa do anexo 5, que ela vai tributar a partir de 15%, ela passa para o anexo 3, que a tributação inicia com a alíquota de 6,5%. Então, nesse caso, ele vai retificar os últimos 5 anos do Prolabore para ser considerado um valor maior do que a receita, 28% ou mais. Nesse caso, eu vejo totalmente como fraudulento, porque, veja, se ele recebeu o Prolabore maior nos últimos 5 anos, por que ele não informou isso? Então, para mim, aí nesse caso, não deve ser realizado, porque está fora da realidade, concorda? Agora, tá tudo certo, bonitinho o fator R e tal, e não foi aplicado o fator R, aí é um caso de se examinar sim,
dependendo da documentação, porque esse entra numa auditoria, por exemplo. Né? É uma possibilidade dentro da legislação que ele não se aproveitou. Então, precisa analisar a documentação, o caso concreto, precisa tomar cuidado em relação a esse prolabore, porque eu já vi perguntas nesse sentido, e aí eu acho um risco muito alto e desnecessário. Perfeito, perfeito. Eu acho que, entrando bem nesse ponto, que eu acho que é um ponto, a gente está no meio da live aqui, e eu acho que é um ponto muito importante para a gente já chamar, né? Às vezes a gente vê muitos profissionais, sem crítica de maneira alguma, mas alguns profissionais indo para posturas como essa, que envolvem um risco, que envolvem uma exclusão do Simples Nacional, e a gente que atua aqui no mérito sabe que é muito difícil reverter uma exclusão do Simples Nacional. Ainda que seja possível, é algo a médio e longo prazo, ou seja, o dano financeiro já tá existente. Então, eu acho que É imediato. acho que a gente pode ir para uma linha que eu acho que é a linha da live de hoje. Será que a gente não deveria mudar a postura? Será que a gente não deveria levar oportunidades efetivas, discussões judiciais efetivas para trazer um ganho sem tanto risco, ou eventualmente até sem risco, inclusive se você tiver uma decisão trânsito em julgado? Então, essa é a visão nossa aqui, e o mês de abril aqui para a gente está sendo emblemático em relação a isso. E aqui eu já vou começar a entrar nas oportunidades. Aqui eu já vou pedir um ponto para vocês. De novo, já decora aqui o número, já anota o número da Natália aqui, não só para você entrar nos grupos, mas para a gente entrar. Eu acho que na primeira discussão que a gente vai entrar aqui, até para fazer um link, e a gente vai falar aqui, vocês vão ver que várias oportunidades em relação ao Simples Nacional. Acho que a primeira coisa que a gente está falando aqui é, dia 29 de abril, final desse mês, a gente vai ter a discussão da exclusão do CMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Todo mundo, a jurisprudência, a gente estava avaliando muito isso hoje, e aqui vai ser a opinião do professor Tiago, realmente é um ponto aí que a gente estava olhando tecnicamente, inclusive porque teses nascem assim, é se eventualmente o que o Supremo está decidindo hoje é o conceito de faturamento. Então, olhar ali o artigo 195 da Constituição, entender o que deveria estar dentro daquele conceito, porque as empresas efetivamente recolhem com base nesse conceito. E aí, hoje está sendo tratado do PIS e da COFINS, e aí a gente veio uma pergunta aqui para nós. E o Simples Nacional? Será que o Simples Nacional teria a possibilidade de aproveitar pelo menos essa nova discussão de faturamento e trazer isso para o contexto de Simples Nacional? E aqui eu já vou devolver para a professora e depois sim eu vou arrematar essa conversa. Mas, professora, a senhora que atua muito com Simples Nacional, uma discussão de uma tese como essa, de um conceito de faturamento, você entende que isso poderia ser aplicado em alguma discussão judicial para o Simples? Eu acho que é um risco que seria interessante de se correr, porque a gente entende o seguinte, a tributação, a base de cálculo do Simples Nacional seria a receita, né? Então seria o valor total. A gente não entra tanto no sentido do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, porque nesse caso realmente não tem como, mas se a gente pegar a tributação como um todo, né? Se a gente aplicar a tributação do Simples Nacional em cima da receita, a gente está tributando todos os tributos, né? Porque a gente está pegando a receita total dela, sendo que dentro da receita a gente já repassou o valor dos tributos para o consumidor final. Então, nesse caso, ele está sim englobando a receita. Então, nesse sentido, eu acho bastante interessante essa discussão, levando-se em consideração que esse valor que será recolhido a título de tributo não deveria ser uma receita da empresa. Ela é um repasse, que é mais ou menos o mesmo conceito que está se dando lá na tese do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Então, nesse sentido, eu acho que é uma tese muito interessante. Acho que, pelo mesmo motivo das demais teses não serem tão discutidas, exceto o diferencial de alíquota, que a gente tem aí uma discussão maior, porque o Simples Nacional acaba recolhendo muita coisa, mas as demais teses, que há teses para o Simples Nacional, mas a gente acaba ignorando, né, entre aspas, por não ser um valor tão alto também. E pelo risco, enfim, né, acredito que essas empresas não queiram correr esse risco, mas eu acho uma tese muito interessante, que valeria muito a pena a discussão judicial, e eu assistindo de camarote para ver o que queria acontecer. Eu não queria assistir de camarote, eu queria advogar na tese, aí eu acho que ficaria legal.
E agora, um ponto que a professora entrando nesse aspecto que eu acho que é bem interessante, a professora citou, né? As empresas com medo do risco. Lembrando que se você vai para uma tese judicial, qualquer tipo de tese judicial, não há risco se você não aplica. Então, se você aguardar o trânsito em julgado, que é a decisão definitiva lá no futuro, pode ser no curto prazo, pode ser mais demorada, até lá, se você não fizer nada, você não tem risco. E lembrando que quando a gente fala de tese, de oportunidade tributária, eu sempre falo isso em aula, é um investimento. Porque a gente está olhando sempre, a partir da propositura, a partir do ajuizamento, os últimos 5 anos estão garantidos, mais o período da ação. Então, se eventualmente você ganhar lá na frente, você vai ter um colchão aí, uma mochila muito grande em relação a esse investimento que você colocou. E nesse aqui É um investimento bem melhor do que a poupança, né? um investimento bem melhor pela poupança, não tem um risco, às vezes, que nem o nosso colega aí citou, de fazer uma postura em relação ao fator R, que pode envolver uma situação aí questionável no futuro, né? Então, o que a gente está falando aqui de uma operação limpa com uma eventual decisão no futuro que a gente espera que seja favorável, e se for favorável, o contribuinte consegue aplicar aí a devolução desse valor recolhido a maior. E aqui, em relação ao que a professora citou, por que a gente entrou muito nesse assunto? A jurisprudência nesse assunto, quem não sabe que a jurisprudência são as decisões judiciais em relação a esse conceito aplicável para o Simples Nacional, são desfavoráveis. Mas é porque elas querem aplicar o que está sendo decidido para o PIS e a COFINS. E não tem nada a ver, são legislações totalmente diferentes. O embasamento legal é totalmente diferente. Agora, o conceito de faturamento, quando a gente vai num grande ponto aí, que é a repercussão econômica do tributo na sua base, aí é outra coisa, que é o ponto que a gente está falando aqui. Então, é inevitável que você colocou no teu preço todos os tributos, porque se você não colocar, come a sua margem. Então, assim, você vai ficar com uma margem muito pequenininha, porque você errou o preço, você não colocou o tributo. Então, o nosso ponto é esse. Será que eu deveria ter a inclusão, inclusive do ICMS, na base, no meu faturamento, na minha formação de preço, e tributar isso? Será que eu deveria para fins de Simples Nacional? Então, essa é a nossa discussão aqui. Uma discussão que não se tem todo esse traço, né, de legislações, de doutrina, para o judiciário. E lembrando que, para o Simples Nacional, sim, o número pode não ser tão grande como uma empresa grande, mas para o tamanho da empresa pode ser um número muito significativo, inclusive voltando nos últimos 5 anos, né, professora? Sim, e faz total diferença, né? Total diferença, com certeza. Só uma pergunta aqui, a Franci, ela falou, ela falou sobre atividade de restaurante e a gente só vai responder rapidinho, porque só para esclarecer o seguinte, se o restaurante fez a preparação do alimento, após a preparação do alimento, e se ela é um restaurante, ela está vendendo o alimento para o consumidor final. Então, eu entendo que não teria substituição tributária, né? Tá. Mas a tributação do Simples Nacional, é legal isso, bem rapidinho, porque o buffet, a gente tem uma discussão, né, sobre ISS e ICMS. Lá na Lei Complementar 116, quem fornece a refeição, ele precisa também recolher o ICMS. Então, de parte do faturamento seria o ICMS e parte o ISS, que também é um assunto muito legal para tratamento administrativo. Oh, muito Mas bom. vamos voltar na tese só para a gente... Mais uma pergunta, dica aí. Mais uma boa dica no cenário administrativo. Olha que legal. E aqui, voltando, a gente falou aqui, e vou fechar bem rápido esse assunto. A gente está falando de exclusão do Simples, exclusão do ICMS, o que está acontecendo? Se você não sabe disso, olha que legal. Quarta-feira que vem, dia 14 de abril, eu e a professora Ana Paula Bismara vamos fazer uma aula no Zoom, às 20 horas, também mesmo horário da nossa live. Nós vamos fazer uma retrospectiva. Tudo que aconteceu no caso da exclusão do ICMS. Do Simples Nacional, se você não entende, se você quer entender o que está sendo tratado, por que numa live de Simples Nacional a gente está tratando sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, vá para essa aula. Chame os seus amigos, é uma aula gratuita, sem custo nenhum, no Zoom, então vai ser uma aula bem didática, em que eu e a professora vamos trazer toda a linha aí de pensamento de um substantivo que é falado aí desde 1998. O que é faturamento? O que é isso? Porque é o faturamento que vai para a base do lucro presumido, que vai para o Simples Nacional, que vai para os tributos, como é o PIS e a COFINS. Então, é muito interessante essa aula que nós vamos dar. Você só precisa entrar em contato com a Natália. Então, entre em contato com a Natália
o número que está aqui fixado, e ela vai fazer todo o procedimento ali para você participar dessa aula. Quarta-feira que vem, uma aula ao vivo, 20 horas. E nós vamos falar tudo sobre a exclusão. Agora, voltando aqui para oportunidades, que eu acho que é muito interessante, a professora falou, então, aquela caixinha ali de investimento lá para frente. A gente acabou de falar sobre a recuperação administrativa, falamos aqui sobre as questões envolvendo o conceito de faturamento. Eu acho que aqui vem um outro ponto que é muito importante, que acho que são coisas que são muito bem faladas aí. Professora, vamos falar aqui sobre a parte previdenciária. Na parte previdenciária, a gente estava conversando ali hoje, como é impressionante que, até no cenário tributário das empresas que estão no lucro real, não é muito ainda tratado sobre essas oportunidades. E no Simples Nacional, a gente vê aí situações que hoje a gente estava conversando, você estava me falando sobre a retenção de 11%, etc. e tal. Situações aí que são bem claras para você que tem o conhecimento, mas alguns contribuintes ainda não têm. O que a gente poderia citar aí de discussões na área previdenciária envolvendo o Simples Nacional, que são ótimas oportunidades? A gente tem duas linhas, né, que a gente trabalha bastante. O INSS sobre as verbas indenizatórias, o anexo 4 do Simples Nacional, o INSS, a contribuição patronal, ela é recolhida por fora. Então, ela acaba entrando no mesmo regime, nos demais regimes normais. Como tem as verbas indenizatórias, nós também conseguimos excluir sobre as empresas do anexo 4, que entra mais as empresas que são voltadas para construção civil, advocacia, terceirização de mão de obra na parte de vigilância, conservação e limpeza, que é uma área muito legal para fazer essa tese das verbas indenizatórias, né, que muitas das verbas já estão consolidadas aí, bem tranquilas de se discutir. E a terceirização de mão de obra tem uma rotatividade de empregados, de colaboradores muito grande. As empresas, geralmente, elas trocam de funcionários muito fácil, muito rápido. Então, essa rotatividade desses funcionários acaba compensando muito fazer essa tese das verbas indenizatórias para que sejam excluídas essas verbas da base de cálculo. É uma tese muito interessante e pouquíssimo utilizada, pouquíssimas pessoas conhecem de fato, e é bem legal mesmo essa tese. Tá bom, é bom ponto. Vou responder aqui de novo. Quem tiver algum tipo de questionamento, acho que esse é o melhor momento para fazer, inclusive por estarmos ao vivo. A professora Mayra está aqui, sabe tudo de Simples Nacional. E aqui foram feitas duas perguntas. Essa aqui eu consigo ajudar a professora para ela dar aquela respirada ali. Primeiro, o Rico Ribeiro perguntou como participar da aula do dia 14. Super simples, Rico. Você só precisa entrar em contato aqui com a nossa Natália. Está aqui abaixo o número dela, o prefixo 15 996829780. Falar com a Natália, ela vai conseguir endereçar aí o tema para você e você participar na quarta-feira que vem. E aí, o Daniel Caetano, ele pergunta quais verbas. Então, lembrando aí o que a professora acabou de citar, a gente está falando só de anexo 4, em que realmente, né, pela nossa experiência, principalmente na parte de construção, na parte ali de serviço de vigilância, como tem essa troca, né, essa mudança aí muito grande de funcionários, a gente tem aí algumas verbas que são emblemáticas e também tem um cenário aí de alguns posicionamentos que já estão muito firmados, outros posicionamentos que não estão muito firmados. Então, aqui você pediu para a gente ressaltar algumas verbas, a gente pode falar de salário maternidade, e aí a gente está falando desses verbas que já tem, inclusive, posicionamento do Supremo. Ou seja, a maior instância no Brasil já se manifestou sobre o tema. Várias empresas no Brasil já apropriaram o valor ou estão apropriando em relação a essas verbas. E, de novo, para quem está no anexo 4, é uma baita de uma oportunidade. Vamos lá, salário, maternidade, falando algumas aqui, aviso prévio indenizado, férias, auxílio creche, auxílio doença, horas extras, alguns adicionais, isso tudo pode ser objeto de análise para avaliar, inclusive, qual é o estágio judicial disso, para se avaliar se vai no administrativo, vai no judiciário e tentar reaver esses valores, essas que eu citei aqui, já com um posicionamento bem legal da jurisprudência, das decisões. Então, é uma baita oportunidade realmente aqui, não tem muito o que falar. E nesse ponto de verbas indenizatórias, a gente também tem, falei para vocês, abril é um mês muito importante para a gente aqui.
nós vamos fazer uma imersão em teses e oportunidades tributárias que nós vamos fazer uma aula específica em relação às verbas indenizatórias. Essa aula é no dia 18 de abril. Eu e a professora Ana Paula vamos estar lá. Essa aula vai ser... Você vai participar de uma coisa que a gente chama que é imersão em teses tributárias. Também, olha que fácil, só falar com a Natália aqui embaixo. E aí a Natália vai conseguir fazer a sua inscrição. Essas são aulas ao vivo, onde a gente vai fazer aí algumas teses, nós vamos passar por ela, vamos explicar até como montar uma ação. Então isso é muito importante para o profissional que está no dia a dia. E principalmente, inclusive, vai ter certificado, algo muito importante, sem custo, de maneira alguma, e com profissionais aí que atuam realmente, que é o que a professora Mayra estava falando agora há pouco, atuam no dia a dia. Então não tem muito blá blá blá, como diria a professora Ana, é realmente o efetivo. E em relação às verbas indenizatórias, se você ainda não tem esse conhecimento, a gente vai endereçar, inclusive, numa aula. E, professora, você citou duas oportunidades na parte previdenciária. Qual é a outra? Então, a discussão é a seguinte: a gente tem a retenção do INSS para empresas que têm atividade direcionada para a construção civil. Então, qualquer atividade que ela exerça a atividade para do anexo 4, por exemplo, ou da construção civil, a gente tem lá na instrução normativa essas empresas, independente do anexo em que ela se encontre, ela deve fazer a retenção do INSS, né? Para esse prestador de serviço. Porém, apesar da instrução normativa prever essa situação, a gente já tem decisões favoráveis ao contribuinte que, se essa empresa, esse prestador, se ele não estiver no anexo 4, se ele estiver no anexo 3, por exemplo, ele não deve ter esse INSS retido. Porque quem deve ter a retenção do INSS é somente quem está no anexo 4, que faz o recolhimento do INSS por fora, como as demais empresas, né? Quando ela está no anexo 3, essa alíquota da contribuição patronal, ela está dentro da DAS, né? Dentro da unificação dos tributos. Então, ela não deve sofrer essa retenção porque ela está sendo prejudicada. Ela vai fazer o recolhimento dentro da DAS e também sofreu a retenção. Então, nesse caso, não deve ser feita essa retenção, porém, essa tese, ela já tem várias decisões favoráveis, mas precisa ter a decisão liminar daquele contribuinte. Pelo amor de Deus, gente, não vai começar, não vou recolher mais, não vai ter retenção mais. A professora Mayra falou que não tem. Precisa entrar na justiça, pedir a liminar e ter essa liminar em nome da empresa. Tendo a liminar em nome da empresa, não tem mais a retenção. Perfeito. Vai ver. A professora entrou num ponto aqui que eu acho que é muito importante a gente enfatizar, né? E aqui, eu acho que é um ponto aqui, o professor Tiago Leitão e a professora Ana estão conosco, aí se quiserem também agregar, são professores que conhecem muito também sobre o assunto, e a gente está muito acostumado, que é o que nem a professora falou, participei de uma live, já acho que já posso fazer já a oportunidade. Não. Gente, tem situações, quando você tem a legislação ou algum tipo de regulamentação, questão normativa, ou até soluções de consulta, a gente sabe que tem situações aí que o administrativo acaba legislando, que se você tem um posicionamento como esse, a única forma de você tentar, né, obstar ou tentar ultrapassar essa situação é por meio de uma decisão judicial. É o juiz dando autorização para você fazer aquilo do jeito que você entende. Ah, mas Tiago, estou olhando aqui, tem muita decisão favorável. Perfeito, para aqueles contribuintes. Se a legislação ou se o entendimento administrativo é em outro sentido, isso te leva a um risco. Você pode ser autuado, vai ter que gastar com advogado, etc e tal. Então, para você não chegar numa situação que é o que a gente não espera, você necessariamente precisa levar ao judiciário, que é isso que a gente está falando aqui, levar a oportunidade para o judiciário, e foi que nem a professora Mayra falou, às vezes, já dependendo aí do apetite de risco, né, da tomada de decisão da empresa, já se aproveitar de uma liminar, mas pode ser revertido sim, mas se você já tem posicionamento judicial favorável, a chance é bem pequena. Então, assim, você já começa, e aquilo te traz um conforto, que se o fiscal bater na tua porta, o que você fala? Tá aqui a decisão, meu amigo. Estou fazendo nada de errado, diferente de você não ter. Se você não tem, realmente, você vai ter todo um aspecto aí de tentar reverter isso. E dói. Dói, tem custo. Às vezes, a empresa que fica muito desconfortável, presidência, diretoria, com uma posição de risco, né? Você acabou levando. E aqui, respondendo algumas perguntas aí,
Só fechando aqui, a Aliança Contábil de Salto, obrigado pela pergunta. O pessoal falou, olha, como eu sei aí, possivelmente está falando das verbas, quando é administrativo, como é judicial? Por isso, pelo conhecimento aí em relação às verbas. Por isso que eu chamo vocês para a nossa imersão em teses tributárias, que algumas teses já têm posicionamento muito firmado. Então, em alguns casos, necessariamente você não precisa entrar com ação judicial. Em outros casos, aí depende muito da empresa. A empresa que é muito conservadora, às vezes a empresa não é conservadora, tem um apetite de risco grande. Então, a gente vai falar isso tudo e endereçar. As verbas realmente têm que ser analisadas cada uma, pontualmente. Então, assim, não adianta a gente tentar colocar todo mundo no mesmo balaio, porque pode envolver risco. Agradecendo aí o professor Tiago, que comentou. Obrigado, professor Tiago. E a Ivete, respondendo a tua pergunta, Ivete, você precisa entrar em contato no WhatsApp, tá? Com a Natália. A Natália vai endereçar aí o tema para você. E aqui, professor, aproveitando aí agora que a gente acabou de falar aí sobre questões previdenciárias, né, que não são, infelizmente, não são muito avaliadas por empresas no Simples Nacional, eu queria falar de um tema aí que você gosta muito de conversar, DIFAL. DIFAL para o Simples Nacional, a gente... Olha, recentemente a gente veio ouvindo várias notícias, o Supremo falou sobre isso. O que a gente pode ver de oportunidade aí para o Simples Nacional em relação ao diferencial de alíquota, já grudando aí na parte de antecipação de ICMS? O que você fala aí de coisa boa para a gente? Eu adoro DIFAL, eu sou a louca do DIFAL. Semana passada eu fiz uma live só falando sobre DIFAL. Muito bom. Só respondendo a Aliança, precisaria ver qual é o KNAI dessa empresa, tá? Porque, por exemplo, o gesseiro, ele entra no anexo 3, apesar de prestar serviço para construção civil em algumas vezes, né? Então, precisa dar uma olhada no KNAI, tá? Mas, diferencial de alíquota, vamos lá. A gente tem algumas teses aí, algumas discussões em relação ao diferencial de alíquota. Vamos começar do básico para a gente ir avançando as casinhas. O diferencial de alíquota, lá pela emenda constitucional 87 de 2015, cláusula 9ª, que cita que deve ser feito o recolhimento do diferencial de alíquota, inclusive quando a venda é realizada para consumidor final não contribuinte de ICMS, nesse caso deveria ser feito o recolhimento pelo vendedor. Essa cláusula 9ª, ela está suspensa desde 2016. Aí me pergunta, mas está suspensa desde 2016, as empresas não estão recolhendo. O que eu recebo de pergunta com as pessoas chocadas que não deveriam recolher e estão recolhendo é um monte. Por quê? Essa foi uma decisão judicial lá de 2015. Se você abrir a emenda 2016, se você abrir a emenda constitucional 87 de 2015, lá na cláusula 9ª, desde 2016 tem uma frasezinha em vermelho. Cláusula 9ª, suspensa, né, pela AD 5464. Então, ela esteve suspensa o tempo todo. Isso quer dizer que o Estado não recebe de FAO? Não quer dizer isso. Ele recebe tranquilamente, bonito, legal, sem problema nenhum. Então, as empresas acabam fazendo recolhimento. Às vezes, por achar que a tese não vai para frente, às vezes por não entender da legislação ou das decisões, às vezes por não conhecer mesmo. Eu dei um parecer para uma empresa em 2018, indo para 2019, que ela estava fazendo o recolhimento do DIFAL, e daí quando ela mudou da contabilidade, ela não acreditou que a contabilidade nova falou para ela que não deveria recolher, e a contabilidade pediu que ele me pedisse um parecer. Aí eu informei para ele que estava suspenso e ele deveria não fazer o recolhimento. Então, assim, esse diferencial de alíquota, quando a venda é realizada para não contribuinte de ICMS, não tem o diferencial de alíquota, ele não deve ser recolhido. O diferencial de alíquota, né, inclusive a decisão do STF também citou, tá tranquilo, a gente já finalizou esse assunto. O diferencial de alíquota, ele deve ser recolhido só pelo comprador. Quando o comprador está em outro estado, ele faz o recolhimento do diferencial de alíquota, né? Porém, aí a gente avança uma casinha. Antes de avançar, eu quero entrar num ponto aqui que, ainda falando do DIFAL, é o famoso DIFAL e-commerce, né? O DIFAL que entrou ali para equalizar a situação de comércio eletrônico. E aqui, eu vou até provocar o professor Tiago Leitão, fez live logo depois do julgamento, uma live muito, muito importante, ele citou vários artigos aí, eu também já falei sobre o assunto, a professora Mayra também, a professora Ana também, todo mundo da BIMAC já falou.
o cara que está no default, porque a gente lembra que era um caráter precário, era liminar, tinha cliente com medo. Ah, mas será que e se revogar? Sabe que é o Brasil, né? O Brasil é complicado, etc e tal, né? E aí, se o teu contribuinte, se o seu cliente recolheu de FAO e é do Simples Nacional, mesmo estando ali suspensa os efeitos do artigo 9º e da cláusula 9ª, e aí? O que faz do passado? Vai ter que fazer o pedido da restituição e pode ser feito administrativamente. Eu não vi nenhum estado negando essa restituição, né? Porque daí você tem que entrar com mandado de segurança, porque está muito claro em relação à restituição, tá desde 2016. Não é aquela coisa, mas o judicial está discutindo. Não, ele suspendeu a eficácia. Então não tem que ser feito o recolhimento. Faz o pedido da restituição administrativa direto no estado e sempre foi feita a restituição. Porém, cada estado determina como vai ser feita essa restituição, né? Que daí entra lá o procedimento de dentro do estado. Verdade. Aqui entrando em 2 pontos, eu acho que é importante em relação, porque eu já sei o que a professora vai começar aí no próximo passo. Lembrando que teve modulação, né? O que é modulação? Aplicar algum tipo de efeito temporal, né? Algum tipo de limitação nos efeitos da decisão. A decisão do DIFAL ela é extremamente complexa, eu não vou entrar aqui porque ela fatiou, né? Dependendo do contribuinte, da apuração, etc e tal. Mas para quem está do Simples Nacional, foi o único caso que efetivamente resguardou, né? Ele declarou inconstitucional com efeitos desde o passado, seria o certo, né? A gente rezou para outros contribuintes, principalmente para quem não entrou com a ação, teve um probleminha ali. Mas como o próprio Paulo aqui falou, é uma ótima oportunidade. E aqui, olhando um pouquinho para a decisão do DIFAL, o que ela, assim, bem basicamente, sem respeitar, sem entrar muito na técnica, que ele falou, olha, sem lei complementar, não dá. Então, assim, esse é o grande ponto. Não adianta vir na Constituição, tem que ter lei complementar, inclusive respeitando o artigo 146 da Constituição. E aqui a professora pensou em outras coisas aí, professora. Na verdade, a gente tem discussão que já está favorável ao contribuinte sobre o diferencial de alíquota de um modo geral no Simples Nacional. Aí a gente entra no princípio da não cumulatividade, a gente entra daí no caso do regime unificado do Simples Nacional. Então, são outras discussões dentro do diferencial de alíquota como um todo. Então, a tese não é devido diferencial de alíquota por empresas do Simples Nacional. Isso é uma outra tese que está sendo discutida lá no STF, bastante favorável para os contribuintes, acho que está 5-2, se eu não me engano, 5-1, alguma coisa assim. Está bem favorável para o contribuinte. Então, é um tema interessante que vale muito a pena acompanhar. É provável que saia, eu acredito que saia ainda esse ano aí para aproveitar o embalo, né? Já está discutindo de FAO, vamos discutir tudo, vamos acabar com esses assuntos. Mas pode ser que não. Mas a gente tem essa discussão que é bem interessante, porque se determinar que não haja o recolhimento de diferencial de alíquota por empresas do Simples Nacional, a chance do STF barrar no mesmo sentido dessa decisão que aconteceu agora, né, dos efeitos serem dali para frente, mais para frente, né, que eles inventaram um fato gerador, né, mas enfim, se acontecer isso, as empresas que não entraram com ação acabam perdendo essa discussão. Então, é uma discussão bastante interessante. Eu tenho clientes que eu analisei há algum tempo e que recolhem um valor exorbitante de diferencial de alíquota, porque eles acabam saindo do Simples Nacional e recolhem o valor normal de um regime de tributação. Então, é um valor alto, né, que acaba, considerável para as empresas de pequeno e médio porte. Perfeito. Então, é um tema bem legal, que está bem favorável para o contribuinte e vale muito a pena ser discutido. Legal. Aqui, só antes de entrar, acho que no último ponto da nossa live aqui, que a gente já está no finalzinho, o Alberto, nosso grande Alberto, fizemos live, eu e a professora Mayra fizemos live com o Alberto, grande amigo. Obrigado aí pela tua presença, Alberto. Não só o Alberto, mas aos demais aí. O Alberto escreveu aí, professora, vai ser para você essa pergunta, hein, ó, para matar no peito, ó. Você que joga futebol. Boa noite, nobres amigos e mestres. Como utilizo... Aí eu já acho que ele está na live errada, mas vamos para a próxima. Como utilizo os créditos gerados a partir da decisão e mandado de segurança que visa a cessão da cobrança do DIFAL? Então, mas aí eu estava pensando aqui na pergunta dele. Por que é crédito se ele vai cessar a cobrança? Se vai cessar a cobrança daqui para frente, ele simplesmente não vai recolher?
Não gera crédito. Mas e para quem recolheu, por exemplo, mesmo tendo a cláusula nona ali, por exemplo, acho que essa é a pergunta dele, né? Tá, para quem teve o recolhimento do DIFAL e já estava suspenso lá em 2016, não tem crédito também. Ele vai fazer a restituição direta administrativa. Se for do Simples Nacional, tem restituição em dinheiro, dependendo do valor. A maioria dos estados, tudo bonitinho, parecido com o PIS/COFINS monofásico, só que não é, acho que nenhum estado é automatizado como o PIS/COFINS monofásico, nem São Paulo. Então, agora, daí você tem essa restituição. Agora, eu não vejo o crédito de uma sessão de cobrança do DIFAL, porque se você tem a sessão da cobrança, você não tem mais o recolhimento. O daqui para trás, você deve pedir a restituição, porque não tem como compensar. Como você vai compensar, sendo que você não vai mais recolher nada para aquele estado? Sim. Não dá, não tem como você se utilizar como crédito. Entendi. Boa. Bom ponto. Bom, acho que está respondido, Alberto. Se você realmente teve outra pergunta aqui, manda para a gente, aproveita aí que a professora Mayra está aqui. Eu acho que o último ponto aqui que a professora falando, ainda em relação ao ICMS, é um ponto muito importante. Isso mesmo, acho que o Alberto já entendeu, já entra com repetição ao IMS, mas a professora falou, não teria como compensar, né? Então, entendo eu também, entrando aqui na conversa, ou vai no administrativo, ou eventualmente um precatório, sei lá, Deus, se a empresa tem uma ideia aí meio estranha, mas enfim, precatório não é bom no cenário estadual. Então, acho que o cenário administrativo, por exclusão, é o melhor. E a professora continuando ainda no ICMS, que é uma grande dor para empresas que estão no Simples Nacional, a gente sabe disso, o ICMS dói para todo mundo, né? Pela dificuldade, pelo operacional. Inclusive, esse foi um dos pontos, foi um dos grandes pontos ali para não implicar, né, no Simples Nacional. Agora, falando um pouquinho sobre antecipação de ICMS. A gente sabe ali que a antecipação de ICMS também é uma figura aí em alguns estados aí, né, por meio de convênio, etc e tal. Entrando nessa oportunidade que a gente tem ainda alguns minutinhos, o que seria essa oportunidade para o Simples Nacional? De forma bem rápida, a antecipação do ICMS, assim como o diferencial de alíquota, eles vieram para reduzir a guerra fiscal entre os estados. Então, eles querem obrigar que aquela empresa adquira os seus produtos dentro do seu próprio estado, né? Não tragam de fora aquilo. Porém, a gente tem alguns decretos estaduais, e isso, na verdade, na grande maioria dos estados, eu sei que Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, eles têm a famosa antecipação do ICMS. Uhum. Porém, essa antecipação do ICMS, eles fazem de forma diferente do previsto na Constituição Federal e tal. Eles dizem o seguinte, se o seu produto está entrando, se você está adquirindo um produto de fora do estado e ele não tem substituição tributária, você deve recolher o ICMS de forma antecipada. E daí a gente entra em várias discussões, né? Primeiro, é um fato gerador que não existe, eles estão inventando um fato gerador novo, né? Qual ICMS é esse? Quando ele vai ocorrer? O que vai acontecer? E etc. Então, são discussões que saem um pouco também até do cenário de fato gerador e tal. Mas, entrando na discussão parecida do diferencial de alíquota, se o diferencial de alíquota ele não é devido, a antecipação do ICMS, ele segue mais ou menos a mesma lógica, o mesmo raciocínio. A diferencial, quando você tem a antecipação do ICMS, você não teria o diferencial de alíquota. Apesar de eu ver casos também que são recolhidos os dois. Antecipação do ICMS e o diferencial de alíquota. São Paulo deixa claro que você vai recolher só um, né? Ou um ou outro. Porém, tem estados que não deixam isso tão claro e acaba recolhendo. E, além disso, ainda tem também as notificações. Minas Gerais está chovendo de notificação no sentido da antecipação do ICMS. A gente tem uma discussão parecida, né, no STF, discutindo, inclusive já foi julgada, né, se eu não me engano, semana passada. Eu falei sobre isso na live que eu fiz semana passada sobre diferencial de alíquota. E a antecipação do ICMS, ela também não tem previsão legal para isso. Então, essa seria basicamente a discussão de um fato gerador inexistente, não pode ser feito através de decreto, porém, é o mesmo sentido do DIFAL e da tese do INSS, precisa ter uma decisão favorável para o contribuinte. E já vi alguns casos acontecendo e é uma tese bem interessante, porque onera bastante as empresas, além de não entender, eles acabam não entendendo, eles recolhem porque o Estado manda, mas eles acabam não entendendo por que eles estão recolhendo. Essa é a maior discussão.
quando é substituição tributária, quando é diferencial de alíquota, quando é antecipação de ICMS. São todas essas discussões que acabam se embaralhando. Na Lei Complementar 123, a gente tem lá no artigo 13, falando sobre o recolhimento do ICMS por fora. São alguns tributos que deverão ser recolhidos por fora, né? E inclui o ICMS quando é devido na substituição tributária, antecipação de ICMS e alguns outros casos. Mas é uma discussão que vale também muito a pena, no mesmo sentido do diferencial de alíquota, que está bastante favorável ao contribuinte e onera muito essas empresas, então é uma discussão bem, bem interessante mesmo. Muito bom, muito bom. Aqui, professora, eu vou tentar responder essa pergunta, você, por favor, me corrija, que você também é minha professora. Qual é a cláusula que suspende o DIFAL do Simples? Aqui, lembrando que a gente não está falando de DIFAL, todo tipo de DIFAL, a gente sabe que no Brasil a gente tem algumas figuras de DIFAL, e quando a gente falou ali sobre a suspensão do DIFAL, a gente estava falando de DIFAL, o famoso DIFAL comercial, na parte de comércio eletrônico, que é a empresa que está no regime do Simples Nacional vendendo para um não contribuinte em outro estado, uma operação interestadual. E nessa situação, a cláusula nona, se não me falha a memória, a cláusula nona estava suspensa. É desse DIFAL que a gente estava falando, que, como a gente comentou, já foi julgado pelo Supremo, etc. e tal. Outro tipo de DIFAL, que é na aquisição de ativo, de uso e consumo, que é o que a gente estava falando, e a antecipação, a gente está falando aí de outras discussões judiciais. E esse caso de antecipação que a professora acabou de falar, é um caso que a gente teve julgamento favorável, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente está falando aí, fazendo um resumo bem rápido dessa live, até aproveitando que a gente já está no finalzinho, nós falamos de oportunidades na esfera administrativa, a professora citou aí o regime monofásico, falamos da necessidade da parte probatória, da parte de documentos, teses de verbas indenizatórias, o próprio conceito de faturamento para fins de cálculo aí do recolhimento do Simples Nacional, a situação da antecipação, o DIFAL, a retenção de INSS, enfim, várias oportunidades. A gente está falando só do Simples Nacional. Então, é um movimento aí para vocês levarem para os seus clientes aí e aproveitarem, inclusive, esses conteúdos que a gente tem, que são conteúdos gratuitos. Quarta-feira que vem, falar com a Natália, nós vamos fazer uma aula aí sobre a retrospectiva da exclusão do CMS. Como a gente falou, isso pode ser aplicado aí a parte do conceito de faturamento, inclusive para essa discussão do Simples Nacional. Essa aula vai ser dia 14 comigo, com a professora Ana, ao vivo no Zoom, gratuito, e também, posteriormente, a gente vai ter a nossa imersão em teses tributárias, que a gente vai falar bastante sobre as oportunidades aí envolvendo as verbas indenizatórias e outras partes aí envolvendo a questão previdenciária. Mas eu acho que é muito importante. E aí, com isso, eu terminei minha fala aqui. Você só precisa entrar em contato com a Natália, que está aqui abaixo. Essa live vai ficar disponível no IGTV. Eu acho muito interessante depois vocês voltarem, né? A gente acaba passando muito conteúdo em 1 hora. E aí, professora Mayra, agradecendo imensamente a sua participação. Vou deixar para você fechar a live. Agradeço aí todo mundo que nos acompanhou aqui, mas eu sei, e aí eu queria que você fizesse um convite, porque amanhã tem live tua, se você puder falar o tema, falar o horário para o pessoal aí do Tributário de Toga, e no mais agradecer todos os nossos grandes amigos aí que estão toda quarta-feira conosco. Semana que vem, diferente, semana que vem não vai ser Instagram, semana que vem vai ser aula ao vivo, mas eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente ter mais interação, e de novo amanhã a gente vai estar nos grupos de WhatsApp aí. Mas, professora, o que é a tua live amanhã? E, de novo, muito obrigado, eterna e gratidão, como a Lourdes falou, pela sua presença aqui conosco, viu? Legal. Só uma coisa que eu lembrei que a gente não comentou bem rápido. Por favor. A Constituição Federal determina, artigo 147, se eu não me engano, que o diferencial de alíquota vai ser aplicado para uso, consumos e ativo imobilizado. Porém, vem a Lei Complementar 123 e fala o seguinte: não, bonitos, diferencial de alíquota é devido quando eu quiser. Então, assim, ao meu ver, é absurdo, previsto na lei complementar. Então, tem bastante discussão aí sobre o diferencial de alíquota no Simples Nacional, porque não tem previsão constitucional nem nada nesse sentido. Mas é muito assunto, né? A gente acaba falando e não para mais. Amanhã eu vou falar sobre auditoria para as empresas do Simples Nacional, por onde começar, como fazer, o que ser observado. Vou disponibilizar material de apoio. Então a live amanhã tá bem legal. Tô toda quinta-feira. Só que como eu durmo mais cedo, eu entro mais cedo na live, entendeu? Então 19 horas eu estou na live, porque 20 horas eu já tô indo dormir.
Muito bom. Certo? Amanhã, então, nós estaremos juntos falando sobre auditoria nas empresas do Simples Nacional. Importante. E eu quero agradecer bastante. Foi muito legal. Essa live passou voando, já foi mais de uma hora. Passou voando. É sempre muito legal estar aqui com vocês, conversando. Sempre que eu posso, eu assisto a live de quarta-feira. Acho muito interessante os temas. E participem sempre, que é sensacional. Vocês vocês não dão aula, vocês dão um show. Aí a gente tem que se virar nos 30 para dar show também. Não, não, dá muito show. A professora sabe muito. Convite, então, amanhã 19 horas, auditoria para Simples Nacional. Eu, efetivamente, já atuei em autuações de Simples Nacional, então acho que é um tema muito importante aí, pensando em compliance tributário para o Simples Nacional. Vamos ser inteligentes, né? Vamos ser preventivos, inclusive empresas do Simples Nacional. E para todo mundo que participou aí, muito obrigado. A gente vai, daqui a pouquinho, já vai estar lá no IGTV. E, professora Mayra, muito obrigada aí. Uma ótima noite a todos. De novo, uma honra que tê-la conosco, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau, Até gente. amanhã. Boa noite. Até amanhã. Tchau.